Esse anime tá insano. Eu vim avisando vocês já fazem algumas semanas que Yasen no Last Boss ia ser um anime incrível, que ia ser o começo de um novo grande nome na indústria dos isekais. E vendo o primeiro episódio, a perspectiva é muito boa. Nós tivemos muita coisa boa aqui, uma ação insana com muito sangue e, claro, cenas incríveis da Rufus. Nós tivemos comédia, nós tivemos explicação sobre o que está acontecendo. É um episódio inteiro, é um episódio completo. Tem ação, tem comédia, tem contexto para as coisas e, claro, tudo isso embalado perfeitamente em uma ótima animação, com uma ótima arte, com um ótimo design e roteiro. Tudo que você podia pedir para ter, este episódio conseguiu ter. Ele me lembra bastante, inclusive, o primeiro episódio de Overlord, porque Overlord é outra obra que eu digo que no primeiro episódio tem tudo o que precisa ter também. Tem ação, tem luta, tem contexto, tem animação, tudo. Eu já sabia que esse anime ia vir bom, mas eu estou feliz que a aposta está paga. Com quem eu apostei? Comigo mesmo, porque infelizmente ninguém apostou comigo. E hoje vamos falar sobre o episódio 1 de Yasen no Last Boss, que tá muito bom. E se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha e se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. E o anime começa com Rufus, criança e toda ferrada, em uma situação complicada, jurando acabar com a desigualdade e que vai se tornar forte. E aí vocês podem perguntar, mas Diogo, como que ela tem essa historinha triste de criança se ela é um personagem de um jogo, como aprendemos mais pra frente? E calma, que isso é respondido mais tarde. Em seguida temos Rufus em uma batalha insana contra os 7 heróis, onde temos um vislumbre do quão poderosa nossa protagonista é. Ela simplesmente sola os heróis com extrema facilidade, demonstrando seus poderes insanos, onde inclusive os poderes usados nessa luta são bem interessantes, com animações, efeitos especiais, iluminação, tudo isso muito bem feito, é algo que você não vê todos os dias. E Rufus vai solando um por um até chegar no confronto final contra o herói espadachim e o elfo mago, onde o herói consegue cortar ela após um ataque de sacrifício, com o elfo então selando ela no hiperespaço, e assim se livrando da Overlord. E Rufus não fica amarga, mas elogia eles por terem a superado, falando que talvez eles sejam capazes de derrotar o Rei Demônio. Mas com isso ficamos sabendo que isso era um jogo X-Gate Online, e Rufus, a personagem do nosso protagonista, foi derrotada mesmo após resistir até o fim. Mas é aquilo, mesmo que a Rufus fosse a personagem mais poderosa do jogo, ela estava indo contra outros 7 jogadores que estavam no top ranking, então era bem difícil ela ganhar mesmo, era a mais forte contra os 7 mais poderosos abaixo dela. Mas logo a tela do jogo muda para a deusa Lovenus, oferecendo um novo papel para o nosso jogador, e ele pensa que isso aqui eram os ADMs do jogo, afinal Rufus atualmente não poderia ser ignorada nem pelos próprios criadores dele. Mas ao aceitar, como nós vemos, ele foi isekaiado, acordando em um salão com um monte de gente em choque. E eu acho engraçado que ao olhar para baixo e ver peitos, a primeira reação dele é tocar na própria bunda para ver se tem alguma coisa ali. O fato de ele ver peitos e então pegar na própria bunda é muito engraçado por algum motivo. E em seguida ele percebe que se tornou Rufus e entra em parafuso. Ele criou uma personagem com uma linda mulher porque ele não queria passar horas e horas jogando olhando para um homem aleatório, então ele fez uma personagem muito linda. Mas mal ele esperava que agora ele se tornaria sua própria personagem, passaria de um homem para uma mulher à força. E claro, agora ele está chorando por dentro por causa disso. Dito isso, querendo informações, quando ele vai perguntar pro pessoal ali, ele esmaga todos no salão com apenas a sua pressão. E é isso, meus amigos, que nós chamamos de aura. Seres comuns não conseguem nem se ajoelhar na presença de um soberano, apenas falar com eles bota uma pressão inimaginável sob. E a melhor parte dessa cena é que ela não quer falar assim, é como se o seu corpo fizesse isso de forma automática. Ela ficou tentando se acalmar e falar educadamente, apenas para falar de maneira ainda mais arrogante, enquanto olha para eles como se fossem insetos. Aqui ela não queria falar assim, mas faz sem querer, e ela até tenta desativar a pressão, apenas para pressionar ainda mais eles, o que é simplesmente incrível. Até os closes na cara dela mostra que ela estava desprezando
tratando eles como insetos. E claro, isso é apenas a aparência dela. E bem, finalmente ela consegue desativar sua habilidade e falar com eles. Mas o fato dela ser a governante absoluta ainda é suficiente para acabar com a cabeça dos cabras. Até o rei chama ela de senhora enquanto se acovarda. Mas dito isso, ela finalmente consegue informações com eles. O rei demônio ainda está vivo e derrotou os heróis. E para acabar com o Cabrunco, eles quiseram invocar um herói, mas acabaram invocando a própria Rufus sem querer. E além disso, este aqui é o mundo de 200 anos depois do jogo, ou seja, ela não conhece nada atualmente. Mas a melhor parte é Rufus nerdando por dentro enquanto fica toda animada em ver que eles usaram X-Gate para invocar. Afinal, X-Gate é uma magia que dentro do jogo é muito importante, é o nome do jogo, mas que nunca tinha sido usada até agora. Ou seja, é uma magia lendária para ela que ela nunca tinha visto. Dito isso, Rufus não quer fazer nada com eles e com o mundo, e sai de lá rapidamente depois de acalmar eles. E aqui ela está bem animada, ela está no corpo da personagem que ela tanto se dedicou para criar, dentro do seu jogo amado. Ela está muito feliz aqui. E assim, ela vai em direção a Mafal, a sua torre, a sua base. E logo começamos a receber informações sobre o jogo. X-Gate é um jogo online que se passa no mundo de Midgar, que é famoso por ter dois sistemas. O primeiro é o sistema de guerras, onde os jogadores podem criar países e então guerrear uns contra os outros, apostando tudo que eles têm na linha. Se você perde tudo. E o outro sistema é o de Novel, onde os jogadores podem fazer parte ou alterar a história principal do jogo através de eventos ou conquistas. Nesse jogo, Rufus Mafal, a personagem do protagonista, era a mais poderosa de todas, onde ele fez tudo que podia. Ele experimentou várias classes, vários trabalhos, teve várias experiências diferentes, comprou itens de cash, upou seus níveis até o máximo e participou de todos os eventos públicos que poderia participar. Ele fez sua presença muito bem conhecida e assim virou o top 1 jogador do jogo. Depois disso, ele criou seu país e através do sistema de guerras conquistou o mundo enquanto se divertia, criando um feito nunca visto antes, a dominação de Midgar, onde os jogadores começaram a chamar ele de chefe selvagem, porque enquanto já existia o chefe final, que era o Rei Demônio, ele só apareceu como outro chefe final, então ele era um chefe final selvagem que apareceu. O problema é que, com o mundo unificado e sem mais países para fazer guerras, isso não era divertido para os jogadores, não era interessante. Então ele se reuniu com outros 7 jogadores que estavam no topo do ranking e criou uma batalha pelo mundo, Rufus e seus subordinados contra os 7 heróis e seus aliados. E como eu disse anteriormente, lutar contra 7 jogadores do top ranking não era fácil. Mesmo que ela fosse a mais poderosa, ainda eram 7 super poderosos também, e ela perdeu. Inclusive, o Rei Demônio, que era o chefe final, foi apenas ignorado, enquanto Rufus, que era um jogador, literalmente virou o novo chefe final do jogo. Isso aqui é o que eu acho mais engraçado, o chefe final foi ignorado por todos. E logo temos Rufus chegando na Torre do Céu Mafal e entrando nela, chegando na Sala do Trono, a sala real que tem um design muito bonito. Aqui, Rufus, mesmo vendo isso pela primeira vez, acha que é nostálgico, como se ela sentisse falta disso, e ao se sentar, ela veio a memória do seu tempo como aventureira ao lado de seus amigos, companheiros bebendo e se divertindo, mas ela percebe que essas memórias não são dela. Ele, como jogador, nunca vivenciou isso no passado, ou seja, essas são as memórias da personagem Rufus, e não dele como jogador, e as memórias dela estão indo pra ele, assim como a primeira cena da Rufus pequenininha, toda ferrada, memórias dela e não dele, que agora estão indo pra ele por algum motivo. Ou seja, a personagem tem uma história de fundo que nem mesmo ele conhece, o que é interessante. E aí, então, quando alguém chega no salão esse que deveria ser inacessível para qualquer um sem a permissão de Rufus, essa jovem de cabelos azuis que ficou muito feliz em ver sua Overlord. Eu já digo que eu não vou dar spoilers, mas fiquem de olho na Dina, prestem bastante atenção em tudo que essa guria faz, porque ela é suspeita. Não vou dar spoilers, mas fiquem de olho nela. E bem, Rufus não se lembra de quem ela é, e ela diz que é a conselheira da torre que ficou 200 anos esperando por Rufus, fazendo Rufus se lembrar que, verdade, há muito tempo atrás, quando ela criou a torre, ela criou um NPC que era uma conselheira, mas que não era tipo nada importante. E com Dina ali, ela explicaria um pouco a situação do mundo para Rufus, onde ficamos sabendo que ela foi invocada no país daquele herói que usava espada que cortou ela na batalha final. Os heróis que derrotaram Rufus tornaram os 7 heróis, e cada um deles fundou seu próprio país, embora apenas 3 deles
deles estejam vivos e os outros morreram de velhice ou por outros motivos. E isso traz uma dúvida: os que restaram são jogadores como ela ou não? O Rei Demônio, é claro, continua vivo e até derrotou os 7 heróis no passado, e as 12 estrelas ainda existem, sendo elas as 12 estrelas celestiais, os subordinados, os executivos de Rufus. Eles são NPCs que eram monstros companheiros dela. No passado, ela reuniu e domou vários monstros raros e difíceis de se encontrar, e os 12 mais poderosos viraram as estrelas celestiais. Naquela época, Rufus achava que era uma chefe, e chefes devem ter generais, e eu não julgo, eu faria literalmente o mesmo. Isso é muito legal, é o sonho do homem. E Dina diz que sabe o paradeiro de 6 deles, com 2 se juntando aos demônios para se vingar da humanidade. Afinal, a humanidade atacou sua mestra, e Rufus só pensa que essa escolha deles é realmente deplorável, e portanto ela deve colocar algum senso na cabeça deles. E com isso ela tem mais um objetivo: ir atrás das 12 estrelas, ir conhecer os 3 heróis para ver se são jogadores, e claro, ver e explorar o mundo com seus próprios olhos. Agora ela vai partir na jornada para reunir as estrelas, afinal parar seus subordinados é sua responsabilidade. E o mais próximo é o Carneiro Ares, que está atacando Svel, o país que um dos heróis fundou, Megres, que ainda está vivo. Ares tem atacado esse país há um bom tempo tentando invadir, e portanto ele será o primeiro destino de Rufus. Porém Dina é contra Rufus só sair sem preparar dinheiro, como se a Overlord precisasse disso. Isso aqui é besteira. Era só voar, fazer o que quiser e sair. Mas não, a Dina tem que complicar as coisas. Eu realmente não gosto dela. E assim, por Rufus ser muito conhecida e temida, elas vão se disfarçar e se tornar aventureiras para ganhar dinheiro enquanto viajam até Ares. E dessa forma elas partem para uma cidade, com Rufus não gostando de andar assim escondendo suas asas. Afinal, elas já estão chamando a atenção, então não tem por que se esconder ainda mais. Nós temos uma mulher de cabelo azul com roupa de colegial e outra mulher com um manto vermelho e dourado. Isso aqui já chama atenção. Onde ao entrar no salão de aventureiros, Rufus se sente nostálgica de novo, mesmo que ele, como jogador, nunca tenha visto ou se sentido assim, ou seja, mais memórias da própria personagem. E Dina comenta como Rufus foi uma aventureira no passado, antes de criar seu país e conquistar o mundo. E ali elas pegam a missão de se livrar de orcs, os famosos porques, afinal eles são porcos. Onde aqui veremos Rufus brilhar, meus amigos. Onde por algum motivo Dina parece saber muito sobre a deusa, melhor que os clérigos que Rufus conheceu no passado. Só estou dizendo, é estranho, porque ela conhece tanto assim da deusa. Mas bem, Rufus está no nível máximo com seus níveis sendo maximizados também. Seus números parecem como eram no jogo, e só resta saber se ela conseguirá matar os orcs. Assim ela começa a usar sua magia, criando espadas de pedra com suas habilidades de artesã e usando telecinese para controlar elas e assim aniquilar os goblins, provando que de fato, mesmo ao acabar com eles, ela não sentiu nada. E quando chegou mais orcs e o chefão, para Rufus eles são muito lentos, e em um piscar de olhos, ela elimina todos eles fazendo uma chuva de sangue verde. E depois o líder criar um ataque gigantesco contra Rufus que nem arranha ela, com apenas um encostar do seu punho, Rufus explode a cabeça do orc líder em uma cena épica, meus amigos. E com isso ela percebe que eles não são lentos, é que ela é tão rápida e poderosa que a diferença é simplesmente gigante. Esse é o poder da nossa protagonista nessa série. Dito isso, o episódio acaba e eu quero falar sobre como que esse anime tá incrível. A qualidade de animação tá de outro mundo, começando mesmo pelas cenas mais calmas, a movimentação suave dos personagens, cabelo, roupas, os closes que nós temos dos olhos da Rufus diversas vezes, onde vemos o quão bem detalhados e bem feitos eles estão. Então nós temos as lutas, meus amigos. Todas as cenas de luta foram suaves como vinho, coreografias bem feitas, os corpos e projéteis se mexendo foram incríveis, e é claro, a arte também está em outro nível. As poucas cenas que tiveram CGI e 3D foram muito bem feitas, não se destacaram e se misturaram muito bem no resto do episódio, especialmente a luta contra o orc gigantesco. Mesmo ele sendo um random qualquer que estaria apenas para ser derrotado, ele teve uma ótima animação e coreografia realmente lutando contra Rufus. Ele não apenas balançou sua mão, não, ele fez vários movimentos, atacou de formas diferentes. Tudo muito bem feito e muito bonito, dá pra ver a dedicação que o estúdio colocou ao trabalhar nesse anime. Tiveram muitas cenas bem interessantes em questão de ângulos e cores também. Meus amigos, eu cantei essa bola e estou muito satisfeito com o que foi entregado. Que coisa incrível.
E o que vocês acharam desse anime, rapaziada? Já assistiram? Gostaram? Se interessaram? Acharam que ficou incrível assim como eu? Comentem o que vocês pensam, que eu quero saber as suas opiniões, porque eu tô muito animado. E se você quiser conferir outro Isekai que vai ser bombástico nessa temporada, você pode ver aqui o Isekai do assassino, que vai ser insano também. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.